Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Tiago, capítulo 4. O tema central que consideramos para esse capítulo é a diferença entre o justo e o ímpio. Tiago, ele começa o capítulo 4 falando do cristão e o mundo mundano, do mundanismo. E ele vai falar de onde procede guerras e contendas que há entre vós. De onde serão os prazeres que limitam na vossa carne. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. As pessoas buscam a todo custo o prazer. Lá em Atenas existia uma filosofia, que falavam da busca pelo prazer. Então, isso hoje acontece porque as pessoas entendem que a vida neste mundo é pelo prazer aqui na terra. Tudo se encerra aqui. Muitos não creem que há uma continuidade de vida. Muitos entendem que haverá reencarnação do espírito. Muitos entendem que vai para um lugar chamado purgatório, vai ser purgado e chegar até o céu. Mas nós sabemos, meus irmãos, que nada disso é verdade. Isso não tem fundamentação bíblica. Há um juízo após a morte, imediatamente após a morte. Aqueles que morrem em Cristo, que são justos, eles entrarão imediatamente em gozo, lá no terceiro céu. E aqueles que chamados de ímpios, eles entrarão em sofrimento eterno por toda a eternidade, chamada morte eterna. Então, ele vai dizer que esse prazer, essa busca incessante pelo prazer dessas coisas mundanas, do valor temporal, ou seja, fama, poder, riqueza, é preponderante sobre o valor eterno. Porque o valor temporal você vê, e o valor eterno ninguém vê. Aí não há essa preocupação com o valor eterno, porque ninguém vê. Ninguém sabe o que acontece após a morte. Mas o fato é que Jesus deixou isso muito claro quando esteve entre nós. Jesus falou claramente o que aconteceria após a nossa morte. Não há nenhuma dúvida. Então, a origem das contendas que tem no mundo, evidentemente que houve a queda do homem, o pecado se instalou no mundo, vivemos no mundo decaído pelo pecado, e que há os ímpios fazendo toda a iniquidade. Por isso que nós temos varos de ira quando Jesus voltar, e para os justos varos de misericórdia. Cobiçais e nada tendes. Olha, cobiçais e não tem nada. Invejais e nada podeis obter. E a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Nós sabemos que quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor Jesus, a Deus, em nome de Jesus, e pedimos em nome de Jesus, e que aquilo que nós pedimos, nós estamos necessitados, está de acordo com a vontade de Deus, e quem pede é uma pessoa justa, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo é poderosa e eficaz.
Então, quando você faz esse pedido, com certeza, a oração, o poder da oração não está em quem pede. O poder da oração está em quem responde. Mas para que haja resposta da oração, você precisa ter uma comunhão com Deus. Você precisa ser uma pessoa justa. Agora, se você pede mal, você pede para esbanjar aquilo que você está pedindo para o seu benefício próprio, para o seu prazer, é claro que Deus não vai ouvir a sua oração. Porque é o mundanismo. É a vida mundana. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A amizade do mundo é inimiga de Deus. Esse mundo decaído pelo pecado, esse mundo que jaz no maligno, onde as pessoas buscam incessantemente o prazer, esquecem que Deus existe, esquecem que Deus está no controle de todas as coisas. Muitos entendem que Deus não existe, que Deus não está preocupado conosco, mas Deus está preocupado sim, porque lá na eternidade, lá no princípio, quando nada existia, Deus traçou o plano mais miraculoso da história da humanidade. Ele planejou enviar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar. E se Jesus não vem, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Então, meus irmãos, Deus se preocupa conosco sim. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, e com ciúme, e por nós anseia o Espírito aqui está com E maiúsculo, mas entendemos que é o Espírito humano que faz habitar em nós, antes de maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus deu o exemplo para nós, o exemplo de humildade. Não devemos ser arrogantes. Ninguém pode pedir nada a Deus dizendo que é merecedor. Se nós pedimos alguma coisa a Deus dizendo por merecimento, o que Ele pode dar é a morte eterna, que é o que merecemos. Mas pela sua misericórdia, por mandar seu Filho, nós hoje temos a condição de ter salvação e vida eterna. Porque Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Ele diz: sujeitai, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Esse aqui é um exemplo muito forte. Sujeitai, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Então, quando nós chegamos a Deus, quando nós buscamos a Deus em oração, em petição, em leitura bíblica, em jejum, Ele garante que Ele está ao nosso lado, Deus está presente em nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos morada do Espírito Santo, meus irmãos. Ele diz: pecador, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Lá falamos em 1 Tiago sobre o ânimo dobre. É como fosse pessoas que estão sem reter a firmeza da esperança. Ora tem ânimo, ora tem desânimo. É como fosse duas almas, duas pessoas. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Quando nós nos arrependemos, quando nós choramos na presença do Senhor, choramos de arrependimento. Jesus diz: felizes aqueles que choram. Nas bem-aventuranças ele diz: bem-aventurados que choram. Esse choro é um choro de arrependimento.
Meus irmãos, não há salvação se você não reconhecer que é um pecador. Se você não se arrepender profundamente dos seus pecados e confessar Jesus como seu Salvador, você não terá a salvação. Mas você confessa Jesus como seu Salvador, você foi regenerado, justificado, você agora tem fé, se arrependeu, se tornou filho de Deus por adoção, foi justificado por Deus Pai, e agora você não está no processo chamado de santificação. Esse é a diferença entre o justo, que passou por todo esse processo de santificação, e pela parte de Deus, que é a regeneração e a justificação. A salvação, há sim a responsabilidade humana. Embora muitos não reconheçam que a salvação é apenas graça, é soberania de Deus, entendemos que fé e arrependimento são atos livres do homem, e há a responsabilidade humana na salvação, sim. Mas ele vai dizer agora na maledicência que é condenada. Não falei mal dos outros, meus irmãos. Quando você fala mal daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque Deus, ele tem atributos que ele comunicou a nós: bondade, misericórdia, inteligência, amor. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando falamos mal um dos outros, nós estamos afetando também a Deus, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Mas ele também vai falar da afabilidade dos projetos humanos. Tem muitos que dizem: atendei agora, vós, e que dizei, hoje ou amanhã irei para tal cidade, e lá passaremos 1 ano e negociaremos e teremos lucros. Quantas pessoas fazem tudo sem colocar Deus no negócio? Acham que o dinheiro é capaz de resolver todos os problemas. Ele não coloca Deus. Muitas vezes você vê nos noticiários: até amanhã eu vou para tal canto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, nada vai acontecer. Os nossos dias estão determinados por Deus. Nós estamos na mão de Deus. Nós só vamos ter lucro, negociar e ter lucro, se Deus permitir. Porque vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, nós somos como um sopro, meu irmão, que aparece no instante e logo desaparece. Quem garante que amanhã estaremos vivos? E quando você diz amanhã faremos isso, faremos aquilo, e não coloca Deus no negócio. Lembra daquele homem que disse: agora eu vou destruir meus selos, meus cílios, agora eu vou construir os maiores. Aí ele produziu muito, encheu tudo, agora minha alma vai, goza e regala-te. E aí vem e diz: louco, se Deus pedir hoje a tua alma, o que tens preparado para quem será? Então, nós temos que entender que tudo está no controle de Deus. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em vez disso, devemos dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, devemos entender que o justo, ele sempre vai dizer: se Deus quiser, nós vamos fazer isso. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então, colocamos sempre Deus à frente de tudo. Agora, entretanto, vós jactais, que é o orgulho das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Quando as pessoas colocam tudo, a sua vida, todos os seus bens, tudo fora dos caminhos do Senhor, isso é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isto está pecando. A palavra de Deus diz que não vos cansei de fazer o bem.
Então, meu irmão, esse capítulo fala do mundanismo. E aqui nós temos a diferença da vida do justo e do ímpio. Como o justo se comporta e como a vida de um ímpio, de um mundano se comporta. Então eu diria que as trombetas estão sendo tocadas, o juízo de Deus está sendo derramado com misericórdia. Mas quando Jesus voltar, o juízo final, não haverá mais misericórdia. Hoje é o juízo parcial com misericórdia. Mas na última trombeta, no juízo final, será o juízo sem misericórdia. Não haverá mais salvação. Ou seja, aqueles que estão com o nome escrito da vida, estarão por toda a eternidade com Jesus. E os que não estiverem estarão no sofrimento eterno, na morte eterna. Que Deus continue nos abençoando.